Fala aí, torcedor. As partidas repentinas de Washington Rodrigues, o Apolinho, radialista e ex-técnico do Flamengo, que morreu aos 87 anos, Antero Greco, jornalista da ESPN, que nos deixou aos 69 anos, e o grande narrador Silvio Luiz, que morreu aos 89 anos em São Paulo, renderam grandes homenagens, e os programas esportivos dedicaram toda a sua programação para homenagear esses grandes personagens que deixou o esporte brasileiro bem mais gostoso de assistir, de ouvir e de comentar. Confira junto comigo todas as homenagens que foram feitas nos programas esportivos por todo o país. Confira aí. Aqui no Sport Center, que consagrou Antero Greco e a dupla Paulo Soares e Antero Greco. Amigão Antero. Paulo Soares, que momento difícil. Que tristeza. Estamos nessa, amigão. Que dia, Paulo? Oi, Alex. Como é que eu posso falar alguma coisa agora? Paulo Soares. Paulo Soares. Oi. Se nós estamos aqui hoje, é porque um dia vocês ajudaram a fundar essa emissora. Vocês tornaram o Sport Center o telejornal esportivo mais visto do Brasil. Vocês mudaram a forma de fazer o telejornal esportivo do Brasil. Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Hoje o Bate Pronto não vai começar com a minha animação de sempre, tá? Porque hoje é um dia de luto aí no jornalismo esportivo em geral. É um dia de luto em homenagem a Antero Greco, a Apolinho, Washington Rodrigues e Silvio Luiz. 3 monstros do jornalismo esportivo que se foram. E eu faço questão de hoje começar com um texto que eu escrevi agora em casa, antes de vir para a Jovem Pan, porque eu falei, a gente precisa fazer uma homenagem a esses 3 caras, porque de uma vez só o jornalismo esportivo perdeu 3 gênios, 3 pessoas que revolucionaram a nossa profissão. Então, eu fiz esse texto aqui em homenagem aos 3. E eu começo agora. O Brasileirão parou aqui embaixo, em respeito às vítimas do Rio Grande do Sul. Mas tudo me leva a crer, pela fé que eu tenho em Deus, que vai haver uma transmissão mais do que iluminada de futebol lá em cima hoje. Um jogo narrado pelo histórico Silvio Luiz. Afinal, quem vai esquecer do Pelas Barbas do Profeta? Confira comigo no replay. Pelo amor dos meus filhinhos. Um jogo comentado pelo carismático e sempre genial Washington Rodrigues, o Apolinho. O homem que construiu a história esportiva nesse veículo, onde eu hoje trabalho com tanto orgulho, a rádio. Apolinho foi por mais de 60 anos uma referência do jornalismo esportivo na rádio. Ajudou a transformar jornalismo também em entretenimento. E para ser justo, o jogão hoje lá em cima tem que ser um clássico entre o Flamengo do Apolinho contra o Botafogo do Silvio Luiz. Num Maraca, lotado de Geraldinos e Arquibaldos, como dizia o eterno Apolinho. Quem sabe não vai ser um Botafogo dos consagrados Garrincha e Nilton Santos contra os garotos do Ninho, que morreram de forma trágica e são hoje tratados como anjos e estrelas nos cantos da torcida do Flamengo. E o vencedor, pode ter certeza, vai enfrentar o Palmeiras. Porque o pós-jogo, lá de cima, também vai ter uma luz especial esverdeada. A luz de um palmeirense que sabia misturar com excelência jornalismo e bom humor. A luz do genial Antero Greco, um cara que ajudou a revolucionar o jornalismo esportivo na TV. Somando a carreira desses 3 anjos hoje do jornalismo esportivo, são 32 Copas do Mundo. Logo, o jornalismo esportivo hoje chora, mas agora o reino dos céus terá transmissões históricas e repletas de luz. Descansem em paz, Silvio Luiz, Apolinho e Antero Greco. Fala, João, no momento difícil. Vai ser difícil falar, mas eu preciso fazer isso para homenagear 3 gênios que foram convocados por Deus
estão lá em cima no céu agora, se comunicando num outro plano. Mas o que eles fizeram aqui nesse mundo jamais será esquecido. Momento muito complicado. Que sequência. Ontem à noite, estava transmitindo Flamengo 4, Bolívar 0 e recebo a notícia da morte do Apolinho Washington Rodrigues. Um gênio, o maior comunicador da história do rádio brasileiro. Um ícone do jornalismo esportivo. E uma história que eu faço questão de contar mostra bem a pessoa Washington Rodrigues. Copa de 1994 nos Estados Unidos, o primeiro grande evento da minha carreira. Eu estava desembarcando em Los Angeles, trabalhava na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, era um jovem de 21 anos, e ele já consagradíssimo, comentarista da Rádio Globo. Aí ele chega ao meu lado e fala assim: tudo bem, garoto? Você precisa de alguma coisa? Vai dar tudo certo, hein? Dê o seu melhor. Se precisar de ajuda, fala comigo. Eu agradeci e fiquei emocionado. Falei, caramba, o Apolinho, que eu cresci ouvindo, veio aqui falar comigo e me ofereceu ajuda. Que grandeza, né, gente? Antero Greco. Tive a felicidade de fazer um comentário sobre ele esses dias e, infelizmente, está confirmada a notícia que ele nos deixou aqui. E reforço tudo o que disse. Antero, fora do ar, era exatamente aquele Antero que você via na tela da ESPN. Que cara bacana, que pessoa do bem e que talento, né? Assim como Washington Rodrigues, ele também tinha o dom de se comunicar de maneira simples, objetiva, carismática e que todo mundo entendia. Grande Antero, jamais será esquecido. E para terminar, acabo de receber a notícia da morte de Silvio Luiz. Puxa vida. Sabe aquela história? Ah, não é nem o melhor, nem o pior. É diferente. Esse é Silvio Luiz. Que locutor genial, hein, gente? Diferente de tudo o que já se ouviu e viu até hoje. Silvio Luiz é um caso à parte na história da comunicação esportiva do Brasil. Ele realmente está em outro patamar. Não pode ser comparado a nada nem a ninguém. Que mestre, que legado. Minha Nossa Senhora, pelas barbas do profeta. Washington Rodrigues, Antero Greco, Silvio Luiz. Vocês partiram desse mundo, mas continuarão entre nós, eternamente. Muito obrigado por tudo. E agora descansem. Vocês nos ajudaram muito aqui neste planeta. Para quem não é do Rio de Janeiro ou não ouvia as rádios do Rio, estando no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, em algum outro estado, talvez seja um pouco difícil entender o tamanho de Washington Rodrigues, o Apolinho. E por que Apolinho? Porque ele foi o primeiro repórter no rádio carioca, talvez do Brasil, a utilizar o equipamento que se assemelhava a um walkie-talkie, um rádio portátil dentro do campo, numa época em que os repórteres de rádio puxavam enormes cabos, fios que se embaralhavam, ficavam todos emaranhados ali dentro do gramado. E diziam à época que esse equipamento era parecido com aquele que os astronautas utilizavam na missão Apollo, de viagem à Lua. Daí, o aparelho passou a ser chamado de Apolinho e o apelido foi incorporado pelo radialista. O Washington Rodrigues criou uma quantidade incomensurável de expressões, de bordões que a gente repete direto. Se um cara é meio encrenqueiro, ele é filho desencapado. Se a torcida está feliz com a vitória, está mais feliz do que pinto no lixo. O cara que é de geral Maracanã era o Geraldino, de arquibancada Arquibaldo, e que pulava o muro para não pagar ingresso, Murilo. Eram muitas expressões, uma infinidade delas. O cara está zangado, nossa, está cuspindo a abelha africana. E por aí vai. Mas são muitas e muitas expressões que ele criou e que, eu repito, muita gente repete, o que mostra assim, como ele foi um grande comunicador, para mim, o maior comunicador da história do rádio brasileiro.
Ele transitava entre o entretenimento dos programas que apresentava, como o Show da Madrugada, o Show do Apolinho, e o comentário. Mas antes foi repórter de campo, justamente quando ganhou esse apelido por conta desse equipamento que ele manuseava, e arrastava sozinho a audiência em muitas ocasiões. Não por acaso, um dos slogans do Washington Rodrigues era: o Apolinho se garante sozinho. E não era exagero, não. Houve uma mudança na audiência do Rádio Carioca, quando a Rádio Tupi começa a superar a Globo, e ele foi o cara que alavancou essa audiência. Se o Apolinho estava numa emissora, muita gente seguia, muita gente fazia questão de ouvir. Eu, inclusive, desde criança, sábado para domingo, Show da Madrugada, eu lutava contra o sono para ficar ouvindo o Apolinho, porque era muito engraçado. Ali ele não ficava só no futebol, falava de outros assuntos, fazia piada, tirava sarro, brincava muito com Alberto Brandão, que era um repórter com o qual eu trabalhei depois na Rádio Globo, no jornalismo, o grande Brandão. E o Brandão ele rodava a cidade no amarelinho, que era o carro da Rádio Globo, com equipamento de rádio, dando as notícias policiais. Então ele ia parar em todas as quebradas possíveis e encontrava de tudo. Histórias policiais das mais variadas, desde briga de marido e mulher a assassinato. E quando ele entrava para dar notícias, geralmente era confusão, notícias pesadas, bem, noticiário policial. O Apolinho conseguia até nisso dar uma amenizada e fazer a gente rir. Um belo dia ele cria um outro slogan, um título, um rótulo para brincar com Alberto Brandão. Alberto Brandão, o repórter sabonete, ele passa em cada lugar. O Apolinho criou o Robetão, o robô ET Anão, que era um personagem. Ele mesmo, ele mudava a voz, colocava aquele equipamento para a voz ficar metalizada e ele interagia com o Robetão, ou seja, conversava com ele mesmo no show do Apolinho, fazendo várias piadas. O Robetão era um personagem politicamente incorreto e o povo se divertia muito. Então o Apolinho foi muito mais do que um comentarista esportivo. Ele foi um tremendo comunicador e o fato de ser muito lembrado por ser técnico do Flamengo durante um período em 1995, a convite do Kleber Leite, que também foi repórter de rádio e que naquela época presidia o Flamengo, acaba às vezes, para quem está fora do Rio de Janeiro, quem não conheceu bem o trabalho do velho Apolo, acaba sendo o ponto alto, mas não foi. Muito mais do que técnico do Flamengo, vários já foram técnicos do Flamengo, o Washington Rodrigues foi o maior comunicador do rádio brasileiro. E nisso, ele está sozinho nessa raia. Ele é único. Bom, aqui a nossa homenagem final, o programa está chegando ao fim, para esses três gigantes do jornalismo esportivo, do mundo do futebol, do mundo dos esportes, o Washington Rodrigues, o Apolinho, o Antero Greco e o Silvio Luiz, eles que partiram nessa data e deixam uma lacuna gigantesca, mas deixam um legado também, porque fizeram muito pelo jornalismo esportivo, foram expoentes, foram diferenciados, referências, trabalhos que serão reconhecidos eternamente. E eu sei que aqui cada um tem um carinho, cada um tem o seu jeito, não apenas de trabalhar no jornalismo esportivo, mas de trazer informações, de buscar a sua atualização. E a gente encontra isso em outros profissionais, não apenas aqui ou com os nossos colegas. E agora, pela manhã, mais uma perda sentida para o jornalismo esportivo, morreu o narrador Silvio Luiz. Agora, um boa noite exclusivo e especial para todos os brasileiros, principalmente. Boa noite.